Vale a pena investir no Tesouro IPCA 2035? Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Maicon Lima e esse é mais um vídeo da playlist de Tesouro Direto. Bom, vamos falar o seguinte: será que vale a pena você investir no Tesouro IPCA 2035? Quando você começa a fazer a sua reserva de emergência, que aliás eu não chamo de reserva de emergência, eu chamo de reserva de prosperidade financeira. Porque quando você faz reserva de emergência, você sofre porque vai acontecer alguma emergência. E quando você faz reserva de prosperidade financeira, você realmente pensa no seu futuro e na sua prosperidade financeira. Eu tenho um vídeo falando especificamente sobre isso, mas aqui didaticamente eu vou utilizar o termo reserva de emergência. Então vamos lá, retomando para você entender melhor. Quando você começa a investir, então eu quero investir na Bolsa de Valores, eu quero investir no Itaú, na VEG, na Chus, na Tupi, eu quero investir na renda variável. Mas quando você começa a investir, o primeiro passo é você fazer então a sua conhecida popularmente como reserva de emergência. Mas a reserva de emergência, ela pode ser feita tanto no Tesouro Direto, e no caso você faz no Tesouro Selic, que é do Tesouro Direto, como pode fazer também em um bom CDB ou de repente em um bom fundo DI. Eu gosto de fazer no Tesouro Selic porque ele tem uma segurança maior, sobretudo para valores acima de R$300 mil. Então, se a sua reserva de emergência é acima de R$300 mil, no Tesouro Selic é muito mais seguro do que no CDB. Por que eu estou dizendo tudo isso? Aí você fez a sua reserva de emergência. Para quem não sabe, a reserva de emergência ela corresponde a, no mínimo, 6 meses do seu custo mensal. Então, se você tem um gasto, sei lá, de R$5 mil por mês, você faz 6 vezes 5, que dá 30. Isso mesmo, então você tem que ter R$30 mil nessa sua reserva de emergência. Esse R$30 mil, então, se você começa fazendo no Tesouro Selic, do Tesouro Direto, então por que não, quando você terminar, quando você chegar nos seus R$30 mil que eu trouxe aqui no exemplo, por que você não continua investindo no Tesouro Direto mesmo? Já está lá dentro. Uma opção que ela varia bastante, então ela é semelhante à renda variável, mas é renda fixa também, que é o Tesouro IPCA. Vou trazer para você alguns motivos que podem fazer você entender que investir no Tesouro IPCA 2035 é importante. Então, o primeiro motivo é a taxa do Tesouro IPCA é maior do que a taxa Selic. Então, se você já começou a investir lá na taxa Selic, que agora, no final de 2020, ela está em 2%. Quando você vai estar assistindo esse vídeo, de repente na posteridade pode estar um outro valor. Mas hoje a taxa Selic está em 2%. O Tesouro IPCA, ele te paga IPCA mais 4% aproximadamente. Essas taxas variam. Então vamos lá, Tesouro Selic 2%. Então tu já fez a tua reserva de emergência no Tesouro Selic. Tesouro IPCA, tudo isso dentro do Tesouro Direto, 4%. Tesouro IPCA 4% está te pagando pelo menos o dobro do Tesouro Selic. Então essa é a primeira vantagem que eu vejo de você continuar dentro do Tesouro Direto e investir no Tesouro IPCA. A segunda vantagem é que nenhum título
do Tesouro Direto cobra imposto de renda antecipadamente. Nenhum título do Tesouro Direto cobra imposto de renda antecipadamente. Então, quando você investe em fundos de investimento, isso é muito comum as pessoas irem lá no banco. Eu já atendi as pessoas como gerente do banco e as pessoas chegavam até mim e falavam: "Ó, seu gerente, no que eu posso investir?" "Ah, então, meu cliente, você pode investir nesse fundo de investimento." Só que o fundo de investimento, ele tem uma coisa chamada come-cotas. E come-cotas é uma forma de ele cobrar antecipadamente o imposto de renda. Então, basicamente, existe essa diferença. Fundo de investimento tem come-cotas semestralmente. A cada 6 meses ele vai lá e come as cotas, ele morde um pedaço da sua cota. E do Tesouro Direto não. Então essa é mais uma vantagem para você investir no Tesouro IPCA. A terceira vantagem é que você pode adaptar de acordo com o vencimento do título. No caso, esse que eu estou falando hoje é o 2035. Então estou gravando o vídeo em 2020, perdão, e ele vai vencer em 2035, daqui a 15 anos. Nossa, Michael Lima, quanto tempo? É bastante tempo. Mas você pode resgatar antes, desde que você saiba resgatar no momento, no time correto. Em outros vídeos a gente fala sobre time correto de resgate, mas a questão é que você pode adaptar o investimento em Tesouro IPCA 2035 para o seu objetivo, seja lá qual for seu objetivo. Para a sua aposentadoria, de repente 15 anos é um bom tempo para você se aposentar, não sei, é você que vai dizer, não eu. Para você comprar um imóvel, olha só que interessante, muita gente fala que é melhor alugar um imóvel do que financiar. Isso depende, você tem que fazer um planejamento, né? Eu vejo pessoas falando: os especialistas dizem que é melhor você alugar um imóvel do que você financiar. Então depende, a verdade é que depende. Porém, no entanto, todavia, uma forma de você realmente fazer um planejamento e ao invés de você financiar um imóvel em 30, quase 40 anos, é você investir no Tesouro Direto. Então, ao invés de você pagar uma parcela, exemplo, de R$2.000 por mês, isso é um exemplo. Ao invés de você pagar uma parcela de R$2.000 por mês, você vai ficar no imóvel um pouco menor, né? Talvez mais bem localizado, mais menor. Você vai pagar um aluguel, um exemplo, tá aqui, tá pessoal? Um aluguel de 1.000 e vai investir R$1.000 por mês no Tesouro IPCA. É um exemplo, tá? Então ele se adapta aos seus objetivos, seja a aposentadoria, que eu exemplifiquei, seja a compra do imóvel, seja o que mais? A faculdade, né? Por que não? A faculdade dos filhos, seja uma viagem internacional. Então você pode adaptar de acordo com o seu objetivo. A quarta vantagem do Tesouro IPCA 2035 e dos outros tesouros IPCAs também, tá? Do 2045, do 2055, do tesouro com juros semestrais, os IPCAs com juros semestrais, mas eu resolvi trazer aqui a foto do Tesouro IPCA 2035. E a quarta vantagem é a marcação a mercado. Presta atenção em um pequeno detalhe. Se você está comprando o título hoje, em 2020, né, 2021, 2022, ele vai te pagar uma taxa, né? Hoje está pagando em torno de 4% mais o IPCA. Só que ele vai vencer lá em 2035. Quando a gente fala de marcação a mercado, a gente fala de especulação. E quando a gente fala de marcação a mercado e fala de especulação, imagine que se você está comprando um título que vai vencer daqui a aproximadamente 15 anos, você pode resgatar daqui a 15 anos com a rentabilidade contratada, né? Hipoteticamente que 4% mais o IPCA.
Só que um pouquinho antes, né, um ano antes ou um ano depois, não é uma certeza, tá? Isso é uma especulação, mas é bastante possível que essa taxa de 4% seja menor. Ora, por que o governo vai continuar pagando 4% num título que vai vencer num curto prazo? Então, quando chegar lá em 2030, 2032, 2034, essa taxa deve reduzir e com isso você ganha na marcação a mercado. A quinta vantagem que eu trago aqui para você é que você pode investir de uma vez. Então, entrou um dinheiro aí, vendi um imóvel, entrou aqui, sei lá, 400 mil reais, 40 mil reais, não importa o valor, né? No Tesouro Direto você investe a partir de 30 mil reais até 1 milhão de reais por mês. Esse é o mínimo e esse é o máximo. Vamos dizer que você vendeu um imóvel e, exemplificando, entrou 400 mil reais. Você pode então investir de uma vez só. Então você pode investir de uma vez ou aquele outro cenário que eu falei anteriormente. Você pode investir mensalmente. Todo mês depositar R$1.000 ou R$100 ou 5 mil reais. Fica a teu critério. Então tu pode investir tanto uma vez como pode investir também mensalmente. A sexta vantagem do Tesouro IPCA 2035 é que o título promete uma taxa fixa, que eu estou falando aqui, né, várias vezes aqui, que é 4% agora, final de 2020, e essa taxa ela varia. Mas ele te oferece uma taxa fixa mais a inflação. Uma taxa fixa mais a inflação. Isso quer dizer que você sempre vai ganhar no mínimo a inflação mais uma taxa. A poupança não tem isso não. A poupança por muitas e muitas vezes paga menos do que a inflação. Olha só. Então você está investindo em algo que paga a inflação. Isso não é nenhum ganho, porque a inflação ele só vai corrigir o teu dinheiro. E mais uma taxinha ainda, né, de 4% que eu estou citando aqui. Tá? Então se a gente fazer o diferencial com a poupança, digamos que é a minha mão esquerda aqui. A inflação está aqui. Beleza, a poupança por um bom tempo pagou menos do que isso aqui. A poupança pagou aqui. Já o Tesouro IPCA, a inflação está aqui. Né? O Tesouro IPCA ele garante que ele paga a inflação mais uma taxa. Então tem uma disparidade aqui. Tem uma diferença aqui entre o Tesouro IPCA, que vai render mais, e a poupança. E a sétima e última vantagem é que ele tem a garantia do Tesouro Nacional. E ter a garantia do Tesouro Nacional significa que é a garantia mais forte, cabeção. Não tem garantia mais forte. A poupança não é mais segura. Aliás, o que aconteceu com a poupança nos anos 90? Aconteceu que o Collor foi lá e pegou o dinheiro da galera para reduzir a inflação na época, o que infelizmente não funcionou. Tudo bem, a Constituição foi alterada, é difícil, realmente é bastante difícil de novamente o governo tomar o nosso dinheiro da poupança, porém existem outros riscos. A poupança, assim como o CDB, quem emite, né, é, por exemplo, uma instituição financeira, é um banco. E se esse banco quebrar, o que acontece? Você tem uma garantia de um órgão, que é um órgão privado, que se chama FGC. E o FGC cobre até 250 mil reais. Então, para um valor pequeno, tudo bem, mas eu já penso lá na frente. Você tem que pensar lá na frente. Tem que pensar grande, pensar nos milhões. O Tesouro Direto ele tem a garantia do Tesouro Nacional, que é a garantia mais forte. Então não importa o valor que você tem lá. Não importa se você tem mais do que 250 mil reais. Na poupança importa. Na poupança até 250 mil reais você tem uma garantia adicional do FGC. Uma garantia adicional, né, de uma instituição privada. Que ela pode mudar as regras a hora que ela quiser. Já no Tesouro Direto, você tem a garantia, eu tenho lá 3 milhões, como eu já vi, por exemplo, né, 3 milhões de reais no Tesouro Direto.
você ter a garantia do Tesouro Nacional. No fim, o governo regula, ele emite mais títulos da dívida pública. É assim que funciona no Brasil, nos Estados Unidos também é assim, tá? E no fim, se faltar dinheiro, o governo vai emitir mais títulos da dívida pública. De uma forma simples, vamos dizer aqui entre aspas, que o governo manda imprimir mais dinheiro. Então essas foram as 7 vantagens para investir no Tesouro IPCA 2035. Então essas foram as 7 vantagens de se investir no Tesouro IPCA 2035. Aproveita para curtir o canal, ativar o sininho para receber as próximas notificações dos próximos vídeos. Curte o vídeo, compartilha com quem você acha aí que tem que aprender a investir no Tesouro Direto da forma correta. Um grande abraço e bons investimentos. Tchau, tchau.